Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo da página Murilo Critica e hoje nós vamos criticar a primeira crítica, na verdade, de jogo da página Murilo Critica, ou seja, a crítica do jogo The Last of Us, parte um, parte 2. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e bom, The Last of Us, ou Os Últimos de Nós, traduzindo para português, é um jogo muito, como eu posso se dizer, que é muito baseado na campanha, obviamente. Acho que só o primeiro jogo tem um multiplayer. E baseado em uma campanha, ele é baseado em uma narrativa de história. Então é basicamente, eu vou criticar o filme The Last of Us, só que como é um jogo, é uma coisa jogada, né? Basicamente o jogo é um filme, se tu parar pra analisar. Um filme em que você joga, que é mais divertido pra mim, né? Só que alguns critérios, né, diferente dos filmes e séries, vão ser diferentes para essa avaliação, né? Óbvio, eu não posso botar lado a lado os mesmos critérios de avaliação, por exemplo, de um filme de uma e de um filme e de um jogo, né? Bom, primeiro ponto que eu quero destacar. The Last of Us é só um jogo de zumbi? É só um jogo de ação? É só um jogo de porradaria? Não. Ele é um jogo dramatizado, né? Como eu posso chamar. É um jogo onde tem muita história, tem muita emoção, tem muitas que chamamos de cutscenes, que são as cenas do jogo onde é nessas partes que você não joga. E essas cutscenes e o desenvolvimento, a dramatização dos personagens dentro do The Last of Us, dentro do jogo, é muito bom, tá? Não é só um jogo de zumbis. E até porque não são zumbis definitivamente. Eles são infectados por um fungo. Eu não vou me lembrar o nome do fungo agora, mas eles são infectados por um fungo e esse fungo ele tem estágios. Os estágios acho que todo mundo conhece, que é os corredores, os instaladores, os espreitadores e o baiacu. São os ápices assim de The Last of Us e tu enfrenta todos eles. No 2 tem os tropeços também, mas é uma exceção, são quase uns baiacus. Mas, enfim, o que eu tenho para falar do jogo, agora falando quesito produção. Eu vou falar primeiramente do quesito mais alto do jogo, que é o quesito de cenários e dos gráficos do jogo. Ah, mesmo que o primeiro tenha lançado lá na época de 2013, se eu não me engano, ou algo do tipo, os gráficos dele para aquela época eram muito bons, tá? Eram muito bons. E ainda teve um remaster, né, do um, que o um ficou, tipo, quase que um nível muito acima do que era antigamente. E eu adorei, tá? O um no sentido de cenários, principalmente lá na parte do hospital, no final do jogo, na parte do zoológico, na parte das cidades mesmo abandonadas, dos prédios lá, que é o clássico, né? Que os prédios barram um no outro. É muito legal todo aquele cenário. Os gráficos do jogo, como eu falei, do primeiro são excelentes. São excelentes, no caso, para a época em que ele foi lançado. Hoje em dia ele já saiu um pouco de moda, mas mesmo assim, é um jogo tipo que o gráfico desse jogo é melhor que muitos, tá? É melhor que muitos. O The Last of Us Parte 2, sem comentários, né? Cenário e gráficos, tudo na mil maravilhas, tá? Mil maravilhas. É, literalmente. O gráfico do segundo e os cenários do segundo são incrivelmente superiores ao primeiro filme. Ao primeiro filme. Ao primeiro jogo. Ó, já tô confundindo. Tô tão acostumado a fazer crítica de filme que eu já confundo aqui. Mas é crítica de jogo, tá? Ao primeiro jogo. Bom, vamos então adentrar para outro critério, que é um critério que eu tenho algumas
pautas, né? Eu sofri algumas pautas, mas, né? Sobre a história do jogo. A história do jogo, ela é, como eu posso falar, muito linear no sentido. No primeiro jogo, a gente tem o desenvolvimento da Ellie e do Joel, que é excelente, tá? Pra mim, a história do primeiro jogo, sem dúvidas, é muito superior ao do segundo, tá? Eu já vou falar o porquê e como eu acho que o primeiro é melhor nesse sentido, tá? A história do primeiro, você está sendo introduzido ao universo do The Last of Us, que a gente conhece várias. A gente conhece os vagalumes, a gente conhece a Ellie e o Joel, a gente conhece toda uma trama por trás daquilo. A gente está vivendo anos depois da primeira explosão, né? A gente vê a origem dos infectados e tudo mais. Porém, né, no primeiro jogo a gente tem um foco maior na Ellie e no Joel, o que é o certo. Pessoas, vamos falar sinceramente, The Last of Us, tá? O videogame The Last of Us é baseado nos pilares fundamentais. No primeiro jogo, principalmente, baseado nos pilares Ellie e Joel. Se não tiver esses pilares, esse desenvolvimento dessa trama com, com esses dois, não tem o The Last of Us, tá? Não tem. Outro ponto que eu vou falar de história, agora adentrando para o segundo jogo. O segundo jogo é muito bom, tá? Tem critérios muito bons. A gameplay do segundo é muito melhor que a do primeiro, que eu vou entrar nesse quesito que gameplay, tá? Que no segundo tem muitas, mas muitas mesmo diversidades e opções e maneiras de você jogar o jogo. Enquanto que o primeiro parece que só tem uma possibilidade de jogar aquele jogo, que é a maioria das vezes é modo furtivo, e às vezes se tu agressiva muito no primeiro jogo, tu vai morrer no primeiro jogo. Já no segundo não. Tu tem várias opções, vários escalões, né, que tu pode fazer a tua gameplay. Ponto pro segundo jogo, né? Eu tô meio que comparando aqui, mas eu tô falando alguns pontos e alguns detalhes importantes. Voltando para a história, pro quesito história, narrativa. A narrativa do segundo, ela. Como eu posso dizer? Eu já sabia que o Joel ia morrer, tá? Ó, já é um spoiler. Quem não. Quem não assistiu, quem não jogou, né? No caso, quem não assistiu, não viu no YouTube as gameplays. Quem, quem não jogou, eu já tô dando spoiler, porque esse jogo lançou faz tempo, tá? Eu esperava que o Joel ia morrer no segundo jogo. Mas eu esperava que ele ia morrer lá pro final do jogo. Mas quando ele morre, na primeira uma hora de jogo, acho que é uma hora ou uma hora e meia de jogo, aí tu fica, nossa, a estrutura L Joel foi quebrada. Mais ou menos. Tu não tem a presença do Joel durante o jogo, tu tem a presença do desenvolvimento L Joel durante o jogo. E quando a Ellie vai em busca de vingança, tu sente o hype do jogo. Tu sente, nossa, o jogo tá me levando pra buscar a vingança, né? Só que daí o jogo ele quer te mostrar uma nova perspectiva, que é a perspectiva da assassina do Joel, que é a Abby. Aí tu joga metade do jogo com a Ellie e a outra metade com a Abby. E tu vê os dois lados da história, que pra mim não tem problema, foi uma sacada muito boa. Eles fizeram muito bem isso. Mas narrativamente construir uma história de uma outra personagem, saca? Criar organizações, grupos, de novo. Por exemplo, Serafitas, o WLF e o depois no final do jogo, que é o que mais me pegou. Sério, o final desse jogo eu tava com vontade de virar no ódio, porque era muito, muito demorado o jogo, é muito demorado o segundo. Eu tive vontade de virar no ódio, de tão demorado que tava pra virar o jogo. Sério. O final do segundo é pra mim o maior problema do segundo jogo, tá? É pra mim o maior problema do segundo, pelo simples fato que eles introduzem os tais de cascavéis.
Outro grupo também. Vagalumes, WLF, Serafitas, Cascavéis. Tá? A gente tem 4 grupos. E a gente deve ter muito mais em todo o mundo do The Last, né? Mas qual foi o problema deles apresentarem um novo grupo? Pô, não deixasse um outro grupo, entendeu? Deixasse só a vingança da Ellie e da Abby. E eles não desenvolveram eles não deram tempo pra desenvolver os cascavéis. Tipo, e foi muito aleatório esses cascavéis. Se tu parar pra pensar, esse grupo, ele foi introduzido do nada. E pra quê? Me diga pra quê introduzir, sabe? Pra que introduzir se, por exemplo, os rumores de The Last of Us Parte 3 estão dizendo que não vão ser nem com a Abby nem com a Ellie. Qual é? Qual é o sentido disso? Entende? Então, sim, temos problemas na história do The Last of Us Parte 2. Temos um clichêzinho no final do The Last of Us Parte 2? Temos. Mas a relevância do jogo no quesito gameplay, no quesito gráfico, no quesito de cenário, no quesito de diversidade de jogabilidade, isso a gente tem que falar. O 2 é superior ao primeiro. Só que narrativamente, conforme a história, tu vai ver que o primeiro é muito melhor que o segundo. A gente tem os seus pós e tem os seus contras. Não que a gameplay do primeiro não seja boa, ela é boa. Só que ela, comparando com o segundo jogo do The Last, a gente vê que é inferior. Claro que eles tiveram muito mais tempo para desenvolver o segundo jogo. Eles tiveram tempo assim para ouvir a comunidade, né, do jogo e ver as opções e trazer melhorias. E além do mais, a gente tem 2 personagens jogáveis no The Last of Us Part 2, que é a Ellie e com a Abby. Eu, sinceramente, quando eu joguei, eu tive mais facilidade para jogar com a Abby, porque a Abby, para mim, ao meu ver na gameplay, ela tem como é que é, armas melhores, itens melhores. Só que a Ellie, como é a protagonista, né, digamos, do jogo, é a personagem que vai rumo ao certo, né? Vamos rumo ao certo. Não tem um herói, não tem um vilão no segundo jogo do The Last. E também outro ponto, no segundo jogo o jogo te obriga a fazer certas coisas que às vezes tu não quer fazer. Como por exemplo, Ellie contra Abby. Por exemplo, quando tu tá jogando de Abby e tu vai ter que lutar obrigatoriamente com a Ellie. Aquela parte, ela dá uma certa revolta, porém, contudo, entretanto, todavia, o jogo te instrui a fazer isso. E essa sacada de mostrar o outro lado, eu acho que foi a maior inovação da gameplay do The Last. E eu acho que eles deveriam continuar com isso, ter o jogo por 2 perspectivas, tanto do herói, teoricamente Ellie, né, que é a heroína, e quanto da teoricamente vilã, a Abby. Só que a gente percebe durante o decorrer do jogo que não existe isso de heroína Ellie e inimiga Abby. Não existe. Tu vai percebendo isso. A história do segundo, nesse ponto, ela é muito bem estruturada em mostrar as 2 perspectivas. Mas, porém, ela tem seus defeitos no final do jogo, a segunda história, tá? A parte 2. Que foi principalmente lá no final que me deixou muito a desejar, sabe? Bom, vou encerrando aqui com a nota do game. A nota do game, gente, falando francamente, o final do jogo, o encerramento da saga, não devia ser daquele jeito. Então, por isso eu dou a nota 9.1. 9.1. Tá excelente pros 2 jogos do The Last, tá? Saga The Last of Us, nota 9.1. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories. Vejo vocês na próxima crítica.